Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 10 de maio de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão de maneira presente hoje aqui são eles: o Elias, a Valentina, a Natália, a Gabi, a Nicole, a Daiane e a Ana Cláudia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, espero que a Ferraz esteja escutando isso, deve assistir e colocar as atividades e a aprendizagem em dia, para não ficar atrás dos colegas que estão vindo nas aulas. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre referente ao segundo bimestre. Nós vamos dar início hoje à situação aprendizagem 3, parte 1. O material é enviado e fornecido aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 39, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 3. Lá fala assim: na situação aprendizagem 3, observar a localização de objetos no espaço e a movimentação de pessoas será o nosso foco de trabalho. A habilidade que está ligada a essa situação são 3. Alguém quer ler as habilidades? Ninguém? Quer ler, Natália? Eu faço sacrifício, né, Natália? Olha lá, a Natália vai ler pra gente. Pode ler. EF07MA19. Localizar no plano cartesiano pontos coordenadas que representam os vértices de um polígono e realizar transformações desses polígonos decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. EF07MA20. Reconhecer e representar. No plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. EF07MA21, reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou como que fala esse negócio? Softwares de geometria dinâmica, e vincular esse estudo a representações, planos de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros, objetos de conhecimento, transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtendo de simétricos em relação aos eixos e à origem, simetrias de translação, rotação e reflexão. Muito obrigado, Natália. Eu lembro que no ano passado nós vimos já o início do plano cartesiano. Só que o plano cartesiano que nós vimos naquela época, a gente viu só do primeiro quadrante. Nossa, mas o que quer dizer isso? Vocês lembram o que é o quadrante do plano cartesiano? Não. Não, porque vocês só viram o primeiro quadrante. O plano cartesiano é formado por duas retas. Uma na horizontal, que a gente coloca geralmente a letra X, que representa as abscissas, e uma na vertical, que a gente coloca geralmente a letra Y, que representa a ordenada, certo? E aí ela é dividida em 4 partes, que a gente chama de quadrantes. Esse é o primeiro quadrante, onde todo o X é positivo e o Y também é positivo. No segundo quadrante, o X é negativo e o Y é positivo. No terceiro quadrante, o X é negativo e o Y também é negativo. No quarto quadrante, o X é positivo e o Y é negativo, tá? Então a gente usa 4 quadrantes.
Então tem que tomar muito cuidado. Se você coloca, eu acho que esse aqui está na posição 1 e 3, e você falou que é -1, ele vem para o outro lado aqui. Porque se inverter o sinal, ele vai lá para o outro lado. Tá bom? Então é muito importante prestar essa atenção. E outra coisa que a gente precisava rever. Esse é um ponto no plano cartesiano. Como que é um ponto? Ele é representado geralmente por uma letra. Aí você coloca a letra, abre parênteses e vem duas informações. A informação da abscissa e da ordenada. Quem vem primeiro? A abscissa, né? Por que os alunos falaram abscissa? Porque eu falei para eles um tempo atrás... E aí o professor de português que ele escuta, o Douglas agora, né? Não, agora é a Raquel ou o Douglas, o de vocês? O Douglas, né? Que eles não escutem. Não, de vocês, né? Ano passado eu tinha que esconder da Leda depois da Raquel, né? Esse ano eu tenho que se esconder do Douglas. Abscissa para lembrar do X. Ordenada é o Y, tá bom? E aí? Primeiro você vem procurar onde ele está aqui no X e depois você procura onde ele está no Y. Contei a historinha também que uma vez no segundo colegial, os alunos não conseguiam entender, daí eu perdi a paciência e falei, imagina que isso aqui é um passarinho que está voando. Agora sei até o nome do passarinho. Qual passarinho que fica parado no ar voando? Beija-flor. É um beija-flor. Ele vai fazer cocô, vai defecar, né, para falar bonita, fazer fezes no X, aí você olhou lá, caiu no 3, aí você marca que ele é no X, ele vale 3. E depois ele ficou com nojinho e cuspiu em linha reta. Isso aqui é milagre, tá? O guspo, a tendência é cair no chão, né? Mas isso aqui não, ele fez uma cuspurada em linha reta e foi parar no 7. Então é X3, Y, 7. Tá? Então, é muito importante não inverter, porque se você falar primeiro a ordenada, depois a abscissa, vai dar uma outra coisa diferente. Certo? Então vamos lá. Página 48. Atividade 1. Qual é a localização? 1.1. Um game apresenta na sua tela inicial um instante de um jogo de futebol feminino. Um instante de jogo de futebol, de um jogo de futebol feminino. E as posições de algumas jogadoras. Tá difícil de hoje. Para facilitar suas localizações, foi imaginado um plano cartesiano com dois eixos. Eita, o professor Ricardo não falou do eixo. O que é o eixo? É o meio? Não. O eixo é as retas. Eu falei retas, mas o nome dele é eixo. Eixo X, que é as abscissas, que deve ser errado por querer para lembrar, abscissas. E o eixo das ordenadas, que geralmente é representado pela letra Y. Tá? Até uma outra dica para vocês. Professor, aqui está o ponto, eu não lembro se é o X primeiro ou se é o Y. Lembra do alfabeto. Quem vem primeiro no alfabeto? X, depois o Y. Tá? Sempre o X primeiro, então. Tá bom? Graduados com números inteiros. O que é graduados? O que vocês acham que quer dizer graduados? Eles foram medidos e feito graduações aqui, ó, com números inteiros. 1, 2, não tem 1,1, não tem 1,5, não tem 1,3, só números inteiros. Então ele foi graduado, ele foi classificado ali, cada quadradinho com números inteiros. Observe com atenção a figura a seguir. Então aqui está a figura. Quem que é goleira? Eu acho que é só a Ivone. A Joana deve ser atacante. Eu acho que eles saem daqui e atacam. Quem que tá na parte da zaga do lado de cima? Carla. Quem que tá na parte da zaga da parte de baixo? Ana. Chuta pro mato, que é jogo do campeonato. Quem que tá no meio de campo lá na parte de cima? Marta. Quem que tá na lateral aqui embaixo? Quem que tá no ataque dentro da área tomando banho na banheira lá? Joana, certo? Essas são as jogadoras que estão aparecendo aí. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadoras. Hoje tem 6 alunos.
Cada aluno vai responder um jogador. Que legal. As coordenadas, não é nada, já tem uma que já está falando aqui. As coordenadas da posição da jogadora Ana são representadas pelo par ordenado -4 e -3. Vamos ver se é verdade? O X. Aí alguém pode falar agora, professor, mas você falou do passarinho que ele faz cocô no X e gospe no Y. Como que ela vai fazer cocô para cima? Imagina o seguinte. Tá vendo isso aqui, ó? Não explicou nada lá ainda, mas eu vou explicar. Tá vendo isso aqui? Não é um que cruza, encontra os dois eixos? Ele tem um nome, ele se chama ordenada. Não, desculpe, falei errado, é a origem. Nossa, viajei na maionese aqui. Origem, é de onde surge todo o início. Origem. Tá. E aí, imagina o seguinte, que a origem é o planeta Terra, certo? Sim. Passarinho tá aqui no Brasil, tá voando aqui, ele vai fazer cocô e o cocô vai cair aqui. Nesse mesmo instante, lá do outro lado do mundo, tem um passarinho lá no Japão. E a hora que ele faz o cocô, vai cair na Terra também, na origem. Não é verdade? Não, professor, mas eu acho que a Terra é planista, a Terra é plana. Aí nós vamos ter que discutir outra coisa, é melhor não entrar nesse detalhe. Né? Então, não vamos entrar nesse detalhe, senão tem gente que vai viajar na maionese. Então vamos imaginar que a Terra é redonda, que nem nós sempre aprendemos, certo? Então o passarinho que está lá no Japão, ele vai fazer cocô, dá a impressão que está caindo para cima, mas não é, ela vai para a origem, tá? Então por isso que a gente vai olhar agora o da Ana. O ponto da Ana, não é a Ana que vai fazer o cocô, é o passarinho. Olha lá, se você imaginar o passarinho, a hora que ele fez o cocôzinho, caiu aonde? No -4. A hora que ele ficou com nojinho, cuspiu. Professor, caiu no 2,5. Não, é só inteiro, lembra? -1 inteiro, -2 inteiro, -3 inteiro. Olha lá, então tá certo. Cuidado, tem gente que faz isso aqui, ó. Risca aqui e risca aqui. Não pode riscar. Que riscar você está falando que é um segmento de reta. Se quiser fazer, faz pontilhadinhos, tá bom? Agora continuando. Lembrando que o primeiro número do par ordenado se refere ao valor da jogadora se encontra em relação ao eixo das abscissas. E o segundo número refere-se ao valor em relação ao eixo das ordenadas. O conjunto dos dois valores resulta na posição exata onde ela se encontra. Então, quando eu falo o valor da abscissa e o valor da ordenada, eu encontro o valor exato. Por exemplo, GPS. O GPS usa coordenadas para saber. Duas coordenadas. A horizontal e a vertical. Certo? Agora vem as perguntas, eu acho não. Não, lá. Vai provar da Ana, ó. Vai provar o da Ana, ó lá. Pontilhou até onde? Até o -4. Pontilhou até onde? Até o -3. Certo? E aí, agora virando a página 49, vem as perguntas. Dê a localização de cada jogadora por meio de suas coordenadas. Elias, começando por ordem de fila. Ivana. Qual é a coordenada da Ivana, Elias? -9. E quantos? 1. Parabéns, viu? Não fez lição de casa porque não quis, sabia fazer. Né? Olha pra você ver, acertou. A Ivana é -9 e 1 positivo, se não falou -1, tá certinho. Valentina, qual é a posição da Carla? Carla é -2. Ponto e vírgula e 3. Vocês têm que tomar cuidado com isso aí. Por exemplo, se eu falo 2,3, dá a impressão que é 2 unidades e 3 décimos de unidade, tá bom? Por isso que eu gosto de usar o ponto e vírgula. Professor, mas eu vi no outro livro que eles usam a vírgula. Não tem importância. Mas você tem que entender que pro lado esquerdo da vírgula é um número, pro lado direito é outro. Então, eu recomendo... Olá, droga. Eu recomendo que vocês usem o ponto e vírgula. Mas eu quero usar
a vírgula. Tudo bem, não vamos brigar por causa disso, não. Agora é a vez da Natália. Natália, você quer achar da Marta ou da Luísa? Que estão vindo no mesmo batidão ali. Marta, então vamos lá. Marta, calma aí. Marta, a abscissa é 4, verdade, muito bom. Ordenada é 2, muito bem. Gabi, a da Luísa. Qual é a coordenada da Luísa? Não, primeiro 3 e menos 5. Eu vou falar bem verdade para você, eu achei tão confuso isso aqui, eu vou contar. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Acertou, é isso mesmo. A Daiane. Qual é a coordenada da Joana? O X vale 8, muito bom. E menos 3, muito bom. E Ana? Qual é a sua coordenada, Ana? Coordenada da Ana? Menos 4. Menos 4. Menos 3. Já estava marcado ali, né? Mas nada impede da gente estudar e ver lá. Menos 4 e menos 3. Imagine que eu inverto. Eu falo que é aqui, por exemplo, da Joana, certo? Eu inverto da Joana. Eu falo que a Joana é... a Joana é menos 3 e 8. Onde que a Joana vai estar na minha visão invertida? Quer ver? A Joana sai da origem, anda 3 negativo e depois anda 8 positivo. Vai parar aqui, ó. Fora de campo. Certo? Então ela saiu fora do campo. Tá lá na torcida. Então a gente tem que tomar cuidado para não inverter. Certo? Subindo com as letras bonitinhas. Olha lá. Cadê? Olha lá, Ivana, menos 9 e 1. Aí depois a Carla é o menos 2 e 3. Depois a Luísa Mel. Ah, não é Luísa Mel, só a Luísa. 3 e menos 5. Depois a Marta, 4 e 2. Depois a Joana. Cadê? 8 e menos 3, certo? E a Ana, menos 4 e 3. Vamos ver quem prestou atenção na abertura da minha aula, que eu expliquei o negócio. Quem sabe me dizer qual ou quais são os jogadores que estão no primeiro quadrante? Carla, Ana, Marta e Luísa? Não. É a Marta. Somente a Marta. Primeiro quadrante, o X é positivo e o Y é positivo. Aqui é o primeiro quadrante. Então só tem a Marta. Quem está no segundo quadrante? Só a Carla? Carla e Ivana. Certo? Aqui está o eixo. Então aqui é o segundo quadrante. É Ivana, né? Quem está no terceiro quadrante? A Ana e mais alguém ou só a Ana? Só a Ana. Quem está no quarto quadrante? A Luísa e a Joana. Muito bem. A Luísa mesmo. Não fazia parte do exercício, era só para a gente dar uma socializada aqui. Letra B. Vou apagar meus rabiscos agora. Para ajudar suas companheiras, as jogadoras Ana e Carla devem avançar 3 unidades à direita, em linha reta, enquanto Joana precisa voltar 2 unidades à esquerda, em linha reta. Quais são as suas novas coordenadas? Então calma aí, vamos aqui. Ana vai andar, a Carla vai andar, e quem mais? E Joana. Tá. A Ana está aqui. Ela vai andar quantas unidades para a direita?
Ana e Carla devem avançar 3 unidades para a direita. Quantas que ela vai avançar para a direita? 3. 1, 2, 3. A Ana vai vir parar aqui. Qual é a nova coordenada da Ana? Pode falar? Não, é menos 2. Menos 1. Lembra, primeiro vocês olham lá no X. Menos 1 e menos 3. Muito bem. A Ana foi para ali. A Carla está aqui. Quantas unidades ela vai andar para a direita? 3, né? 1, 2, 3. Então ela veio parar aqui. Qual é a coordenada dela? 1. Não, é 3. É 3. 3 positivo. A Joana está aqui. A Joana vai voltar 2 unidades para a esquerda. Então ela vai andar 1, 2. Vai dar como a coordenada dela? 6 e 3. Muito bem. Tá, prestem bem atenção. Eu poderia usar a coordenada da Carla, nem olhar o gráfico. Se eu não tenho gráfico, eu consigo fazer? Consigo. Presta atenção. A Carla está aqui. Oi. Oi? Não é 3, é menos 3. De quem? Joana. Ah, é mesmo. Muito bom. Parabéns, Gabi. Vou fazer de conta que eu estava vendo se alguém estava esperto. Parabéns. Eu que estava comendo barriga também. Viu? E olha, que grande, hein? Então vamos lá. Dava para eu resolver sem olhar o mapa? Sem olhar o plano cartesiano? Dava. Só pelas coordenadas. Presta atenção. A Ana. Está aqui a coordenada da Ana. Ela vai andar quantos na direita? Quantos que ela vai andar na direita? 3, 1. Quando você vai andar na direita, você vai somar. Quando você vai andar para a esquerda, você vai subtrair. Então, menos 4 mais 3 dá quantos? Mais com menos, que quanto que eu faço? Uma conta de menos. Maior em cima, menor embaixo. 4 que tira 3? 1. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 4 ou 3? 4. Qual é o sinal dele? Negativo. Menos 1. Ó, deu certinho. Menos 1. A Carla era essa coordenada. Se ela vai andar 3 para a direita, ela estava com menos 2, vai somar 3. Mais com menos, que quanto que eu faço? Menos. Maior em cima, menor em baixo. 3 que tira 2? 1. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 2 ou 3? 3. O sinal dele é positivo. Ó, deu certinho. A Joana vai voltar para a esquerda 2 unidades. Então, se ela era 8 e se ela vai voltar, é menos, vai andar para a esquerda, é menos 2. 8 que tira 2? 6. E aqui, ó, deu certinho. Então, eu poderia calcular sem olhar o plano cartesiano, certo? Agora, se eu não me engano, tem uma animaçãozinha aqui, presta atenção. Ó, para resolver é B. Carla, Ana, menos 1 e menos 3. Carla, 1 e 3. Joana, 6 e 3. Esse aí a gente já chegou. Não vai ter animação, acho. Ah, tem sim, olha lá a Ana. Vai andar 3 unidades para a direita. A Carla, não, vamos primeiro deixar bem amarelo. Carla e a Joana. A Ana andou 3 unidades para a direita. Parou no menos 1 e no menos 3. A Carla andou 3 unidades para a direita. Ficou no 1 positivo e no 3 positivo. A Joana voltou para a esquerda 2 unidades. Foi parar no X valendo 6 e no Y valendo 3. Muito bem. Alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo? C. Qual comando, agora que complica, hein? Qual comando você daria para que Luísa, ao se movimentar, ficasse próximo da Marta? Qual seria a nova localização? Então a Luísa está aqui. Qual comando vocês falariam para ela se movimentar para que ela chegue mais perto da Marta? Oi? Não, ela vai fazer o que com esse 3? Vai subir quantas unidades? 3. 1, 2, 3. Ela chegou mais perto da Marta? Dá para chegar mais perto ainda da Marta? Sim. Acho
Subir 6 unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela chegou perto. Dá para ficar mais perto? Dá. Subir 7. Aí ela fica bem pertinho. Fica do ladinho. Se ela for andar, subir 7 e andar uma para a direita, ela vai ficar em cima da Marta. Sobe no cangote da Marta daí. Né? Vai ficar uma de cavalinho na outra. Ou poderia falar assim: a Luísa anda uma para a direita e sobe 6. Ficaria na mesma distância, né? Uma unidade de distância. Certo? Então, são várias possibilidades, né? Então, ó, há várias possibilidades. Uma delas é deslocar 7 unidades para cima. Esqueci da posicionamento. Aí, se ela se deslocar 7 unidades para cima, olha lá, olha a animação. Vai se deslocar 7 unidades para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual a posição que ela ficou? A nova posição? O X valendo 3 e o Y valendo 2. 3 e 2. Lá, viu? Aqui eu coloquei vírgula. Mas você poderia pôr ponto e vírgula. Tem a letra D? Não? Agora, atividade 2. Transformações. 3:20. 2.1. No plano cartesiano, abaixo, está representado o polígono ave. Mas como assim? É uma ave que está aí? Por que eles colocaram então que esse polígono se chama ave? Porque tem o A. Isso, porque os vértices deles é AVE. O correto de falar é AVE, não é o ave, tá? AVE. O A, poderia ser o EVA também. É o A que liga no V, o V que liga no E e o E volta a ligar no A, tá? Esse é o polígono. Quem sabe me dizer que polígono que é esse? Triângulo, ainda bem que ninguém falou carro, né? É triângulo. É um barco, não. É uma moto. O nome dele é... professor, faz lembrar uma vela de barco. Mas não, você tem que falar o nome do polígono. Triângulo. Aí vem a pergunta número A. Multiplique as coordenadas por 3. Reescreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano acima. Explique o que ocorreu. Aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Sempre gosto que vocês prestem atenção, mas aqui exagere um pouco na atenção. Temos o vértice A. Quem sabe me dizer qual é o vértice A? Qual é a coordenada do vértice A? 1. E quem é o outro? 1 também. Vocês podem falar assim, 1 e 1. Que eu já entendo que é 1, ponto e vírgula 1, 1,1. Quem é a coordenada do V? 3 e 2. É 3 e 2 ou 2 e 3? 2 e 3. 2 e 3. Primeiro a abscissa. Depois a ordenada. Tá bom? Então 2 e 3. E o E? 3 e 2. O que ele pede para fazer agora? Multiplique as coordenadas dos vértices por 3. Então vou fazer vezes 3. Então presta atenção. Como que eu multiplico coordenadas? Já vou mostrar para você. Ele pediu para multiplicar a abscissa, o vértice ou a coordenada. Coordenada é as duas informações juntas. E aí nós vamos gerar isso aqui, ó. Como que eu leio isso aqui? Como que eu leio isso aqui? A, mas o A está aqui. Aquele A é um pouco diferente. A linha. Tá? O duro quando tem B. Aí você fala B linha. Daí a impressão que eu estou falando errado. A B linha. E quando se liga o ponto A até o B linha? A B linha. Então ainda bem que não tem o B hoje aqui. Então vamos lá. O A linha vai ser o resultado dessa transformação. Você vai fazer isso aqui, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Quantos que dá 3 vezes 1? 3. Ponto e vírgula. 3 vezes 1? 3.
Depois da multiplicação, então, o vértice A' ficou 3 e 3. E esse vértice, como que ele vai se chamar? V. Não é a ovelhinha, tá? É só velhinha. Esse vezes esse e esse vezes esse. Quantos que dá 3? Isso, Valentina. 6 e 9. Muito bem. E esse aqui, quem que vai ser? O E'. Vai ser esse vezes esse e esse vezes esse. 9 e 6. Agora nós vamos representar os novos polígonos, o novo polígono com os vértices, lá no plano cartesiano. Alguém lembra como que eu faço para representar esses pontos? Com o Fusca. O Fusca sai da origem. Quantos que eu vou andar na abscissa? 3. 1, 2, 3. Não vou ligar o motor do Fusca, senão assusta. O motor tá morrendo já, coitadinho. Quantos que vai andar na ordenada? 3. Mas o 3 é para cima ou é para baixo? Por que ele é para cima? Porque o 3 é positivo. Se ele fosse negativo, ele ia para... Na abscissa é a mesma coisa. Quando ele é positivo, ele vai para a direita. Quando ele é negativo, ele vai para a esquerda. Então ele vai andar lá, ó, virou o Fuscão para cima. Pronto. Parece moto. Isso aqui é o A'. Pronto, representamos o A'. E o V'? Volta com o Fuscão lá na origem. Quantos que ele vai andar na abscissa? 6. Para direita ou para esquerda? Direita por quê? Porque é positivo. Muito bom. Porque é positivo. Pronto, chegou. Chegou lá no 6. Galinha, né? E aí, quantos que ele vai andar na ordenada? 9. Para cima ou para baixo? Por que para cima? Positivo. Parece o como que é, ó? O professor Girafales. Pum, chegou. Olha lá no que chegou. Como que é o nome desse verso mesmo? V'. E o próximo? Volta na origem. Quantos que ele anda na abscissa? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei. Quantos que ele anda na ordenada? 6. Para cima ou para baixo? Para cima. Porque é positivo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui quem? E'. Liga os pontos. O A até o V. O V' até o E' e o E' até o A'. O que vocês perceberam que aconteceu com a imagem? Vou subir ela bonita para Ana não falar que ficou torta. Eu escutei alguém falando a resposta certa aí, mas olha lá. Isso aqui, olha lá, os pontos. A', V' e B'. Aí agora sim, Aninha, eu vou perguntar. O que vocês perceberam que aconteceu? Aumentou. Ela ampliou, ela aumentou. Os seus lados aumentaram quantas vezes? 3. Ah, professor, mas é porque eu multipliquei por 3. Não, você consegue perceber aqui, ó. Tá vendo essa diagonal aqui? Essa diagonal é o tamanho de 2 quadradinhos de pé, ó. Uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais do mesmo tamanho. Agora aqui no fundo, ele tinha uma diagonal de 1 quadradinho. Quantos que ele vai ter? 1, 2, 3. Ele triplicou o seu tamanho. Não a área, a parte interna vai ser muito maior que 3. Certo? Mas os seus lados ele fez vezes 3. Além de triplicar, ele se distanciou um pouco da origem. Antes ele tinha uma unidade de diagonal de distância. Agora ele tem quantos? 1, 2, 3. Porque eu multipliquei por 3. Então ele teve uma ampliação do seu tamanho. Ocorreu uma ampliação do polígono AVE.
Certo? Tem a letra B agora? B. Agora presta atenção que ele vai pedir. Multiplique as multiplique as coordenadas dos vértices por -1. Reescreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano acima. Explique o que ocorreu. Eu vou fazer a primeira letra, vocês fazem as outras, tá bom? Olha lá. E depois eu quero que vocês representem no plano, que nem nós fizemos na letra A. Mas eu só vou fazer a primeira porque muda um pouquinho. Ó, o A não era 1 e 1, continua sendo. Você tem que pensar no original aqui, tá? No A, no V e no E, não é no A linha. Aí eu vou multiplicar por quantos mesmo? Por -1. E aí vai gerar um novo vértice. Esse vértice vai se chamar A duas linhas. Tá? A duas linhas. Quantos que dá? -1 vezes 1. Quantos que dá? -1 vezes 1. Dá. Jogo de sinal. Esse 1 é positivo ou negativo? Esse 1 que está aqui. Não tem sinal, então ele é positivo. Você vai ver o jogo de sinal. Quando você multiplica um positivo por um positivo, ele dá positivo. Quando você multiplica um positivo por um negativo, ele dá um negativo. Quando você multiplica o negativo por um positivo, ele dá negativo. Quando você multiplica o negativo por um negativo, ele vai dar positivo. Então aqui, mais vezes menos, menos. 1 vezes 1. 1. Então, -1 vezes 1 dá -1. De novo. Sinal. Primeiro sinal. Menos vezes mais. Menos. Agora você faz o número. 1 vezes 1 dá 1. Achei o A, uma linha. Vocês vão achar o V. O V, a coordenada dele é 2 e 3. E vocês vão multiplicar por -1. O E é 3 e 2. E vocês vão multiplicar por -1. Aí vocês vão gerar os novos vértices. Que é o V, duas linhas. E o E, duas linhas. Então, vou apertar pause. 5 minutinhos para vocês fazerem. Então vamos lá. Quando a gente multiplica por -1, não sei se vocês já perceberam, você vai manter o número e vai inverter. Se ele está negativo, ele vai ficar Positivo. Se ele está positivo, ele vai ficar Negativo. Então nesse caso, 2 positivo vai ficar -2. Isso aí. Ou 2 negativo, tá certo. 3 positivo. -3. 3 positivo. -3. 2 positivo. -2. Vamos representar os pontos. O A, duas linhas. Quanto que eu ando na abscissa? -1. -1 é para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Então olha lá. Brum. Que brum meio estranho. Parou aqui no -1. E agora, quantos que ele vai andar na ordenada? 2. Para cima ou para baixo? Para baixo. Eu queria saber onde você achou o 2, Elias. É -1. Não é nem para cima, não é para cima, ó. Nós já apresentamos a coordenada do -1 na abscissa. Agora na ordenada é o -1 para baixo. Pronto. Aqui é o A, duas linhas. E o V, duas linhas. Quanto que eu vou andar na abscissa? -2. É para esquerda ou para direita? Esquerda. Então tá aqui. -1, -2. Parou aqui. Quantos que anda? Não é para fazer aquela bolinha. Só para com o lápis lá, tá? Quantos que anda na ordenada? -2 andou na abscissa. Na ordenada anda -3. Para cima ou para baixo? Para baixo. -1, -2, -3. Aqui é quem? O V, duas linhas. E o E, linha. O E, duas linhas. Quanto que eu ando na ordenada? -3. 1, 2, 3. Parou aqui. Quantos que eu ando na abscissa, né? Desculpe. Eu ando a -3 na abscissa. E na ordenada? -2. -1, -2. Aqui é o ponto
E, duas linhas. Ligando os pontos. E até o V, do V até o E, do E até o A. Antes que a Ana fale para mim que tá torto, deixa eu subir as respostas bonitinhas lá. Olha lá, subiu ali, aqui está o ponto A, aqui está o ponto V, aqui está o ponto E. Ligando, ele diminuiu? Não. Ele é maior, menor, é do mesmo tamanho, não multiplicou, porque multiplicou por 1, daí não aumenta e nem diminui. Mas o que aconteceu com ele, além de ele não diminuir? Já hoje ele tinha amplo e mudou. Ele teve uma, a gente chama isso aqui de rotação, certo? Ele é como se fosse um espelho. E aqui é o espelho, ó. O A ficou de frente para o A. O V ficou invertido, ficou para o lado de cá. E o E ficou invertido para o lado de lá. É a mesma coisa que você pegar isso aqui e rodar ele aqui assim, ó, até chegar aqui. O V não estava aqui em cima? Rodou e parou onde? Lá embaixo. O A não estava aqui embaixo? Rodou e parou aqui. E o A passou daqui para cá. Então ele teve uma rotação de 180 graus. Certo? Então lá, ocorreu uma reflexão em relação à origem do plano cartesiano do polígono AVE. Ou seja, teve uma rotação de 180 graus. Deixa eu apagar os rabiscos. Não? Aí tem uma coisinha aqui. Atenção! Multiplicar pelo menos 1 é o mesmo que calcular o oposto de um número. Lembra que a gente viu na aula passada os números opostos? Quem é o oposto do 3? É o menos 3. Quem é o oposto do 1000? Menos 1000. Então quando você multiplica por menos 1, qualquer que seja o número, você descobre o oposto dele. Então 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ou seja, o 2 é o oposto do menos 2. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. Ou seja, menos 3 é o oposto do 3. Eu vou encerrar a aula e já volto nessa tela aqui. Lição de casa para sexta-feira. Preste para mim, Elias, por favor. A lição de casa para sexta-feira, como tem 2 dias, eu quero a página 50, o 2.2 e o 2.3. Ó, 2.2. Construa um polígono localizado no segundo quadrante. Construa você vai colocar no segundo quadrante. Hoje nós falamos que é segundo quadrante. Ao multiplicarmos os seus vértices por menos 2, qual seria a transformação sofrida? Explique. Você não tem aí um vértice, você pode desenhar na sua apostila, no seu caderno, construir um polígono qualquer, e aí se multiplica por menos 2. 2.3. Observe o quadrado ABC abaixo e resolva o A, o B e o C naquela página 50, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.